mais que conteúdos. Aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideias, novidades, podcast, AppCast, AppCast, o podcast da App. AppCast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está ouvindo aqui a nossa conversa. Eu sou Carol Zaine, hoje pela primeira vez estou aqui apresentando o programa, substituindo, entre muitas aspas, o Ale, que não pôde participar, o grande, o insubstituível Alexandre Lupe. E hoje o nosso papo é muito quente e sério. Imagina a cena, você faz parte de uma agência de publicidade e teve ali uma ideia super legal. E aí, quando você apresentou para o cliente, ele acabou recusando a proposta, mas depois de um tempo, você vê a sua ideia circulando por aí. Minha gente, isso acontece mais do que gostaríamos e isso tem um nome, né? Plágio. E plágio é coisa muito séria. E é por isso que a App Brasil, ela oferece ao mercado um serviço que protege a autoria dos publicitários. E se você ainda não conhece, essa então é a deixa, essa é a sua chance de conhecer o Depósito de Ideias, que é um espaço para, literalmente, você depositar suas criações e que exclui a possibilidade delas serem reproduzidas ou copiadas por terceiros sem a sua autorização. E esse serviço, ele conta com uma tecnologia blockchain para manter as ideias em segredo entre a agência, né, o criador ali da ideia, e a app. E hoje, então, né, dentro desse tema que, né, semana passada a gente teve uns acontecimentos e está super quente, ainda está sendo discutido, né, então, para conversar com a gente hoje sobre plágio, eu vou chamar o Dr. Paulo, que é diretor de Relações Institucionais do Núcleo Jurídico da App e advogado e especialista em publicidade governamental. Dr. Paulo, está por aí? Cheguei. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Bom dia! Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem. E você, Carol? Tudo certo, muito bem-vindo ao PPcast. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vou chamar a nossa próxima convidada, doutora. Aí a gente, nós temos mais 2 convidados ainda. Aí a gente começa, porque olha, pergunta aqui não falta. Nós agora também, nós também vamos contar com a participação da Caroline Nunes, mestre em Direito do Entretenimento e Direito e Negócios, e fundadora da InspireP, plataforma que facilita o registro de marcas, direitos autorais e patentes por meio de tecnologia blockchain. Carol, tá por aí? Oi, Carol. Oi, doutor Carol, Paulo. é minha xará, né? É quase xará, né? Porque você é Caroline, né? E eu sou Carolina. Eu sou Caroline. Quase lá. Muito bem-vinda, Carol. E também da InspireP, eu vou convidar também o Alberto Júnior, que é o CMO de marketing e que cuida de toda a estratégia, então, aí de divulgação da plataforma. Cadê o Alberto? Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Carol? Bom dia, Carol. Bom dia, Dr. tudo Paulo. bem? Tudo bom. Alberto, te chamo de Júnior, te chamo de Alberto, como que você pode me chamar de Júnior. Pode me chamar de Júnior. Eu vi a Carol te chamando de Júnior e eu falei, acho que ninguém chama ele de Alberto, né? Vai parecer que eu tô bravo. Quando eu comecei minha carreira no mercado, infelizmente tinha uma pessoa que chamava Alberto também na mesma empresa, e aí ficou como Júnior, e desde então todo mundo me chama como Júnior aí nessa vida profissional. Muito legal. Obrigada, Júnior, por participar aqui hoje com a gente no programa. E para fechar aqui, na verdade, né, quem vai ajudar aqui a conduzir as perguntas comigo, mas também eu tenho certeza que vai participar nas respostas, explicando o que é, né, o Depósito de Ideias, é o Silvio Soledad, que é o nosso presidente da associação da App Brasil. Cadê o Silvio? O Silvio está por aí? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, Carol, apresentando o podcast no lugar do Lupe. Realmente é um grande desafio. Olha, tô nesse lugar. Tô suando aqui, Silvio. Vamos ver até o final do programa como é que eu vou estar. Vai parecer que eu fui para academia. Não é fácil, não. Salve, doutor Paulo, mestre, Carol, Júnior.
aqui só mais para ouvir do que para falar, viu, Carol? Vamos ver. Então, pessoal, vamos lá. Eu já queria de cara, né? Como eu comentei a semana passada, é um tema que está muito em alta, porque semana passada a gente teve aquele episódio, né, da campanha da Bauducco, que foi acusada de plágio, né, pelo Emicida, pelo Live Fantasma, que envolvia a Juliette, a Duda Beat. Então, esse tema, né, acho que coincidiu, porque por um acaso, a gente já tinha essa pauta no nosso radar, e coincidiu ali da semana passada ter esse episódio, e a gente está vendo muita discussão sobre o que é plágio, o que não é plágio, né? No Twitter, no LinkedIn, isso também foi super falado. E aí eu queria começar com a pergunta que pode parecer a mais básica, mas que eu acho que as pessoas não sabem muito bem, e eu vou pedir uma ajuda para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, o que é plágio? Conta pra gente. Então, o plágio, pela definição normal, seria uma cópia parcial ou integral conceitual de uma obra já pré-existente, sem autorização do seu autor originário, né? Seria uma cópia parcial ou integral e mesmo conceitual. E na propaganda, essa forma de utilização de ideias criativas é muito ampla, né? Nós temos que lembrar que, a meu ver, a atividade que mais utiliza direitos autorais e conexos de terceiros é a publicidade, né? A agência de propaganda, ao criar uma campanha, ela vai usar não só o conceito que ela criou do próprio produto e serviço que ela estava divulgando, mas ela muitas e muitas vezes vai usar literatura, música. Isso ela capta já no mundo pré-existente das criações intelectuais. Então, ela pode fazer isso como referência. O grande problema em propaganda é exatamente a utilização do conceito que já existiu, numa propaganda ou não, ou mesmo numa música, numa obra literária de terceiro. Então, a propaganda ela é extremamente rica em conceitos e utilizar conceitos. O grande problema é que ela não pode ultrapassar o limite alcançando direitos de terceiros, né, direitos autorais e conexos, sem autorização dos seus titulares. Portanto, plágio, de uma forma assim grosseira, vamos dizer, seria uma cópia parcial, integral ou conceitual de uma obra já pré-existente, sem autorização do seu autor originário. A conceitual também, né? Porque muito que eu vi da discussão que teve na semana passada foi sobre ser plágio ou não, porque não necessariamente estava tudo assim, vamos dizer assim, um Ctrl-C, Ctrl-V, mas o conceito estava bem, né? Eu sei que ainda a gente não pode falar se foi ou não, né? Acho que não cabe a gente, mas eu vi muito essa discussão do tipo assim, até se for conceitual, então enquadra plágio. Sem dúvida. Não é necessariamente um Ctrl-C, Ctrl-V. Conceitual em propaganda talvez seja a maior abrangência que ocorre. Você vê que, inclusive, o CONAR, no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, ele tem um dispositivo específico, onde ele fala exatamente isso. Para você ter uma ideia, ele diz assim, este código, que é o código ético, ele não é um código legal, mas ele abrange o aspecto legal. Ele diz, este código protege a criatividade e originalidade e condena o anúncio que tenha por base o plágio e imitação. Então, você vê que o próprio CONAR já prevê essa possibilidade de ocorrência de infração legal e ética dentro da propaganda com utilização de conceitos, né? E aí é muito mais amplo. Muito, muito, muito. E aí eu queria agora aproveitar, e pera só um segundinho, gente, que eu tô aqui gravando do Mac e o meu Siri resolveu entrar aqui para trocar uma ideia com a gente. Pronto, já fechei. Eu queria aproveitar, Silvio, como eu comentei na nossa abertura, a ABP, ela disponibiliza um serviço que é o depósito de ideias, né? E que o autor da ideia, né, pode ser agência, pode ser um profissional da área, ele tem uma ideia, ele registra no depósito, e aí, então, fica ali em segredo entre a APP e o criador. É isso? Me conta um pouco mais sobre o depósito de ideias.
Ô, Carol, você está com o mestre aqui do assunto, que é o Dr. Paulo Gomes, e o Dr. Paulo Gomes foi um dos profissionais que nos ajudou a introduzir na PP esse serviço. E é importante, depois o Dr. Paulo Gomes vai poder falar também com mais profundidade, que a gente, o Depósito de Ideias é um serviço para auxiliar as agências, não só agências, produtoras, mas todos que trabalham na área de comunicação, a ter uma prova de anterioridade. A gente deixa muito claro isso, e o Dr. Paulo está só me corrigindo com relação a essa informação, que a gente não registra a obra, a gente deposita ela nessa tecnologia que nós temos hoje na PP como prova de anterioridade. É um serviço que existe há muito tempo na PP, e ele era no formato que eu diria offline, né? Porque as agências tinham que mandar o material para a gente, algumas mandavam impressos, inclusive, os materiais no envelope lacrado e deixava com a gente, por isso que a gente chamava de depósito de ideias, né? E deixava a gente emitir um certificado lá na PP, e esse material ficava armazenado lá na PP, sigiloso, a gente não abria o envelope, obviamente, ficava fechado, e nesse documento era uma prova de que esse material tinha sido criado naquela data específica, né? Então, se tivesse alguma cópia, seja um plágio integral ou parcial, a agência poderia utilizar como prova de anterioridade esse documento. Tá. A gente evoluiu, né? Depois a gente começou a receber materiais digitais, pendrives, materiais digitais, até a gente chegar agora na tecnologia blockchain, numa parceria que nós fizemos com a Inspire, com a Carol e com o Júnior, e a agência, ou a produtora, ou o profissional que quiser, às vezes tem profissional que é freelancer, que faz o material e quer depositar na PP, ele sobe o material, pela plataforma da PP e da Spy, lá no site da PP, ele faz o upload, ele emite, paga as taxas, lá tem uma taxa, para quem é associado tem um desconto bem considerável, para quem não é associado tem outro valor, para quem é estudante tem outro valor, tem várias formas de contribuir, e aí ele sobe o material e via blockchain ele emite um certificado, a gente não tem acesso ao material. O certificado ele também é com uma prova de anterioridade, então se houver uma discussão ele pode utilizar. Então esse é um serviço muito relevante que a PP já presta há muito tempo, e a gente só está atualizando ele para facilitar e para que todos no Brasil inteiro tenham acesso a esse tipo de serviço que a PP presta. Eu queria trazer também uma experiência pessoal, Carol, que eu tive dos dois lados, né, de agência e clientes, e tive problemas, por exemplo, na época que eu trabalhei com a agência, por não ter não ter utilizado esse serviço. Então, eu participei de uma campanha uma vez de uma universidade de outro estado, e a campanha foi reprovada, a gente não ganhou a concorrência, mas nós descobrimos que a campanha estava sendo utilizada, não integralmente, mas a assinatura da campanha, que foi nossa, criação da agência que eu trabalhava, ela foi utilizada. Então, assim, entra essa questão do conceito, como o Dr. Paulo falou, a campanha ela realmente era diferente, mas a assinatura da campanha foi exatamente a frase que nós havíamos apresentado na concorrência. E a única prova que nós tínhamos de anterioridade era o e-mail que nós enviamos com o PDF, a gente não tinha mais nada para discutir sobre isso, era só o e-mail que nós tínhamos encaminhado. Então, assim, o quanto é importante ter essa iniciativa de ir lá depositar o material na PP para que a gente possa ter um mínimo de garantia, de discussão jurídica, caso haja algum questionamento. Nossa, Silvio, você leu a minha mente, porque eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, porque eu também vivi uma experiência muito parecida de apresentar, né? Porque quando a gente... Eu não sei, né, estatisticamente falando, mas eu vejo que, principalmente, muitas ideias que são apresentadas em concorrência acabam sendo ali roubadas, né, por quem ganhou, ou pelo cliente, né? Porque eu também já tive essa experiência né, na concorrência, a gente, né, vira noites ali desenhando o projeto e apresenta e tal, e não sei o quê. Aí você não ganha a concorrência, mas você vê a sua ideia ali circulando. Eu já tive problema com isso, né? E eu ia perguntar justamente isso. Então, o depósito de ideias, ele contempla, ele contribui para todas, vamos dizer assim, todas as fases, né? Toda a criação. Então, pode ser tipo uma concorrência que às vezes você não ganhou, mas você teve um trabalho de criar algo ali, ou a própria consolidação de uma campanha. Então, ele abrange tudo isso. Abrange tudo isso, e o importante é que o depósito dele serve como prova de anterioridade. Depois o Dr. Paulo pode nos explicar melhor isso,
Mas, de novo, não é um registro de a obra, não é uma registro de ideias, ele não funciona como INPE ou como a Biblioteca Nacional, né? Ele apenas é um registro de que aquele material foi criado antes por mim. E aí serve para uma discussão jurídica, né? Caso haja um litígio. E Carol é a criadora, né, da plataforma, e é uma plataforma super moderna, né? Então ela é protegida por blockchain. E eu queria, Carol, se você pudesse explicar um pouco para a gente, primeiro assim, o que né? Acho que a gente escuta muito falar sobre o blockchain, mas o que de fato é, né, essa tecnologia, né? O que ela contribui para isso, blockchain, e como funciona então a segurança, como funciona a plataforma em si. Perfeito, Carol. Então, a gente disponibilizou toda a parte de infraestrutura, toda a tecnologia para a app. É uma tecnologia de ponta e hoje a blockchain é a tecnologia mais segura em termos de registro que a gente tem atualmente. Então, hoje no mercado não existe uma tecnologia mais segura do que a tecnologia blockchain para registro de informações. E como é que funciona a tecnologia blockchain? Literalmente, blockchain significa cadeia de blocos, e são várias informações que são condensadas dentro de bloquinhos virtuais, e esses bloquinhos, cada bloquinho é ligado ao bloquinho anterior, e isso faz com que essa cadeia ela seja toda interligada. Então, você não consegue mudar um bloquinho do meio da cadeia, você não consegue mudar uma informação do meio da cadeia sem prejudicar a cadeia inteira, sem quebrar a cadeia. E por isso, blockchain é uma tecnologia tão segura, blockchain é uma tecnologia tão robusta. E aí, como é que funciona, em termos de depósito de ideia, esse registro em blockchain? O registro em blockchain, ele registra de uma forma criptografada a ideia. Então, o conteúdo dessa ideia, ele não é revelado para o público, porque ele fica criptografado dentro da blockchain. E a gente consegue comprovar quem tem a posse da ideia, quem detém a ideia original, consegue comprovar que aquele registro foi feito sem ter que revelar o conteúdo do registro. Por isso que é como se fosse um registro de um envelope lacrado, e que você consegue comprovar efetivamente que aquele registro foi feito e que aquele registro ele corresponde àquela ideia originalmente. Então, é basicamente assim que funciona. Então, assim, uma vez que eu deposito ali a minha ideia dentro da ferramenta, ninguém sabe o que eu estou colocando lá dentro, só eu sei. Ninguém sabe, nem quem tem acesso à ferramenta, ninguém sabe o que tem lá. Nem os provedores de tecnologia, nem a app, nenhum outro terceiro tem acesso ao conteúdo. Só quem tem acesso é quem está depositando a ideia. Putz, isso é muito legal, né? É muito bom saber que você tem um recurso, né, para proteger. Porque, gente, as pessoas acham, né, tem muito, acho que esse mito, né, de que o publicitário ele tem ideias o tempo inteiro e tudo mais. Só que é difícil, né, a gente ter uma boa ideia e a gente criar algo e, de repente, ver aquilo ali sendo plagiado, né? Você olha e fala assim, putz, mas eu conheço ele de algum lugar, né? E aí, Júnior, eu queria te perguntar, você que fica à frente mais do marketing, né, da Inspire e tudo mais, então eu imagino que você tenha mais esse contato com os clientes, né, com quem consome a ferramenta. Me conta, assim, tem algum caso curioso? Como é que é? O pessoal reclama muito de plágio. Como é que é para o mercado essa ferramenta? Porque eu, quando soube da existência dela, eu achei genial, assim. Não, é sensacional. E assim, a gente tem, agora nesse período que a inteligência artificial tem chego em larga escala, a gente tem tido muitas consultas e muitos profissionais questionando sobre o uso da ideia dele com a alteração da inteligência artificial e a questão principalmente de locutores, porque eles falaram que como hoje você consegue utilizar a inteligência artificial para criar as vozes para locução, então como que ele pode proteger isso? Então a gente tem uma busca muito grande disso. E muito interessante até o que o Silvio falou, que eu também já tive esse problema de ter tido um projeto por concorrência fechada, né, que a gente antigamente entregava um envelope. Acho que é o clássico, né, do plágio no mercado, né?
você entrega um envelope, tá lá, e você não sabe se você ganhou ou não, aí a pessoa te agradece, porém você vê etapas depois do que você construiu. E a gente tem visto muita agência de eventos procurando a gente também, por causa de projetos que a pessoa vai fazendo ali, vou falar um Frankenstein, né? Pega um pouquinho desse projeto que eu gostei disso, gostei um pouquinho disso, gostei um pouquinho disso, e cria o projeto dele. Porém, se você registra e você garante que essa é a sua ideia, que isso faz parte da sua ideia, você acaba conseguindo ali questionar isso. A gente tem até um cliente, não vou falar o nome, mas que teve um caso agora, há pouco tempo, que pegaram um texto dele, colocaram na inteligência artificial para reescrever e reescreveram a ideia dele. Já tô com... Você nem terminou de falar, desculpa te cortar, mas você nem terminou de falar e eu já tô com palpitação. E reescrever o texto dele completo, né? Praticamente todo o conteúdo dele, só que ele tem o registro, né, dentro da plataforma, então ele está movendo uma ação e ele tem como comprovar que isso era dele, esse conteúdo, porque quando você registra dentro do depósito de ideias, o que é o interessante dentro do certificado? Dentro da blockchain você tem o timestamp, então ele mostra exatamente até o segundo que você registrou aquilo. Então, ele provavelmente essa causa aí dele será uma causa ganha ali da pessoa que plagiou ele. Tem uma, só complementando, tem uma característica bem importante da blockchain, que a tecnologia em si não é controlada por nenhum órgão central. Então, nem se a app quisesse, nem se a gente quisesse, a gente conseguiria modificar as informações que foram registradas lá na blockchain. Então, a gente não conseguiria modificar nem a parte de quando foi registrado, nem o que foi registrado. Isso dá toda uma proteção, toda uma robustez para a tecnologia, e em casos judiciais, por exemplo, a blockchain é uma prova irrefutável, porque a outra parte não consegue alegar que aquela prova é uma prova falsa, porque está na blockchain, é um registro transparente, só que criptografado, sem revelar o conteúdo, mas todo mundo consegue ter acesso à rede para ver que aquele registro foi feito. Incrível, gente. Eu tô realmente, assim, de boca aberta, assim, com o depósito de ideias. E, Silvio, me conta mais uma coisa. Os arquivos no depósito, eles ficam por 6 meses e podem ser renovados mais 2 vezes, né? E depois desse período, né, do tipo, já coloquei lá a minha ideia, já renovei uma, já renovei 2 vezes, e acabou esse período de 18 meses. E aí, depois disso, como é que eu faço? Na verdade, Carol, a gente tem que lembrar que a PP, esse é um serviço da PP, e todo o valor desse serviço, ele é como se fosse uma contribuição para a entidade pelo serviço que a entidade está prestando, né? Então, embora o certificado ele tenha uma validade, né, que a gente coloca a validade para que a gente possa ter essa renovação a cada 6 meses, ele sempre vai ter essa prova dessa anterioridade. Então, se ele precisar renovar o certificado, ter um certificado mais atualizado, ele tem que pagar novamente esse processo para registrar essas ideias. Mas ele sempre vai ter essa prova de anterioridade, porque ele vai ter o certificado lá que registro, ele tem essa validade, né? Então, os recursos destinados para esses serviços da app, ele é uma contribuição efetiva, né, que as marcas, as empresas, os profissionais fazem para poder ter acesso a esse certificado validado pela app, que é uma entidade de 86 anos, que é representativa no mercado de comunicação, por isso que ele tem uma força institucional com a emissão desse certificado da app. Por isso que é importante ter esse tipo de serviço e ter esse comprovante de anterioridade emitido pela app via blockchain. Tá. E aí eu queria fazer mais uma pergunta para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, e se, né, eu ali vacilei, né, não registrei a minha ideia no depósito e fui plagiada? Né, eu olho ali um material, vejo alguma campanha que foi feita e eu falo, ali tem coisa minha, tem ideia minha, como o Silvio comentou, tem uma tagline, tem uma frase, né, que foi nossa. O que eu faço? Então, Carol, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que o direito trabalha com prova.
tudo aquilo que eu alego, eu tenho que comprovar. Se eu estou afirmando que alguém usou indevidamente uma ideia minha, ela foi corporificada de forma física ou digital, eu tenho que comprovar quando eu criei, onde é que ele está. Eu tenho que demonstrar exatamente que eu já havia criado isso e tornado isso, de alguma forma, público, né? E aí eu tenho a garantia da anterioridade. Você vê que isso é um dispositivo do próprio CONAR também, onde estabelece que há necessidade de demonstrar anterioridade na utilização de uma ideia criativa, né? Em propaganda, no caso. Então, também no direito, seja numa ação judicial ou numa demanda aí na Câmara Nacional de Arbitragem e Mediação na Comunicação, onde nós temos instalado aí na APP, né? A APP tem a marca aí, a Câmara Nacional de Arbitragem e Mediação na Comunicação, uma forma não substitutiva do Poder Judiciário, mas é uma forma alternativa de solução de conflito. Seja na Justiça ou seja no CONAR, eu tenho que demonstrar que eu já havia criado, onde estava essa criação que eu usei anteriormente. Essa é a garantia. Tá. Esse é o grande problema. Porque, assim, realmente, eu acho que é uma linha muito tênue, né? Tipo, acho que sim, tem plágios que são mais escancarados, mas, assim, a gente sabe que é um mercado que também, né, a gente acaba pegando muita referência, né? Tipo, uma referência daqui, referência dali, para construir algo ali, né? E é uma linha muito tênue, né, para o profissional, do tipo, falar assim, não, mas isso aqui foi uma inspiração, né, ou isso aqui foi um plágio. Né? Como é que é isso, doutor Paulo? Você já teve experiência, né, em defender, ali em bloco, um caso assim? Né? Dizer, tem que lembrar que não é competência, é antiguidade. Eu tenho 50 anos de advocacia em publicidade, né? Eu sou notoriamente conhecido como advogado de agências de propaganda. E aí nós tivemos, na Justiça, no CONAR, e na Câmara Nacional de Arbitragem, inúmeros casos onde nós estávamos discutindo exatamente a utilização não só de uma ideia já pré-existente em propaganda, né? Seria um plágio, como seria a própria reprodução integral, que seria a contrafação. Né? Apenas eu estou usando uma ideia, uma campanha ou parte dela de um concorrente ou não, eu estou usando indevidamente. Então, na propaganda, nós temos centenas de exemplos de casos bastante conhecidos. Né? Nós teríamos uma jurisprudência abundante, principalmente no CONAR. O que a gente percebe é que muitas e muitas vezes, para não chamar mais atenção da violência praticada intelectualmente, não se vai para a justiça, né? Mas também isso é levado para o CONAR, que ele tem um procedimento ultra rápido, julgado por profissionais com conhecimento de causa, e a grande maioria são publicitários, como é também o caso da Câmara Nacional de Arbitragem e Comunicação, cujos mediadores são essencialmente conhecedores da matéria publicitária e do direito autoral e conexo. Por isso é extremamente importante essa discussão hoje apresentada. E eu estou achando aqui, estou maravilhado aí com a atuação da Carol e do Júnior, trazendo o blockchain como um elemento a mais, né? Há uma evolução na proteção intelectual, nesse procedimento extremamente tecnológico, que nós temos uma garantia muito maior. Eu sempre digo o seguinte, o direito ele é muito dinâmico, né? E nós temos aí um problema da inteligência artificial hoje, que o Júnior destacou, onde há uma utilização devida ou indevida de criações intelectuais já pré-existentes, e não só criações intelectuais, do próprio direito da personalidade. Né? Estamos usando lá imagem, som, voz, são outros direitos que não são autorais, mas são direitos personalistas, que está sendo composta uma nova obra através da inteligência artificial. Isso eu acho que vale a pena lá para frente, né, Carol e Júnior, a gente debater isso amplamente aqui também.
em propaganda. Porque, por exemplo, teve o caso, né? Acho que o caso aí mais famoso recente foi o caso da propaganda da Volks, né? Com a Elis Regina, e que, né, foi colocado ali o debate, foi que, assim, a família autorizou o uso da... É que ele não entra nem plágio, né? Mas, assim, não sei, na verdade, né? Não sei. Não sou a especialista. Mas ali teve uma discussão muito grande, que, assim, a família autorizou, mas muita gente questionou, assim, mas será que a Elis Regina autorizaria? Né? Do tipo... Não é o caso de plágio, né, nesse, né? Porque... Na verdade, é um uso indevido, talvez, doutor? Isso, falaram muito sobre o uso indevido da imagem da Elis, né? Mas nós temos que lembrar que o direito na propaganda ele é extremamente amplo. Uma característica da propaganda. A propaganda brasileira ela tem uma característica fundamental. Ela é autorreguladora. Você vê que nós começamos com o Código de Ética dos Profissionais de Propaganda em 1957, que deu base à Lei 4.680, que é a lei que regula a atividade publicitária no Brasil, desde 65. Né? Paralelamente a isso, nós temos a Constituição, que protege os direitos da personalidade, e temos hoje o Código Civil. Hoje não, há muito tempo. Mas nós temos o Código Civil que trouxe, com a nova regulamentação, uma proteção muito grande dos direitos da personalidade, direito de imagem, de nome, voz, som, e na propaganda nós usamos isso intensamente. Então, em relação à imagem ou da Elis Regina, a voz da Elis Regina, queira ou não, ainda que não seja um direito sucessório, mas isso passa para a família como, vamos dizer, a personalidade competente para defender ou permitir ou não. Né? Então, pelo Código Civil, vê que existe uma proteção até a quarta geração na linha reta ou colateral de direito de uso de imagem ou não. Ou seja, até o tataraneto vai poder reclamar pelo uso. Nossa, pode ir longe, assim. Eu cito sempre um caso do escritório que nós atendemos, agência de propaganda do cliente, onde nós usamos a imagem do Santos Dumont de forma caricatural. Eram garotos travestidos de Santos Dumont que ele fazia uma propaganda de uma escola, né? As melhores cabeças estão aqui. Eu posso contar que é o Anglo, que fez uma campanha maravilhosa pela W Brasil. Né? Eu era advogado da W Brasil. E lá ficou o direito da imagem, mesmo a imagem caricatural, ela é protegida como direito da personalidade. E pelo novo Código Civil, né, pelo atual Código Civil, a sobrinha bisneta do Santos Dumont reclamou pelo uso indevido da imagem do seu antecessor, vamos dizer, familiar. Uau. Então, você vê que a propaganda ela foi absolvida, a agência foi absolvida porque ela não conseguiu comprovar que ela era, na linha sucessória, ela era uma das descendentes do Santos Dumont. Mas você vê que a propaganda ela é extremamente rica em utilização de direitos de terceiros. E aí cabe a todos nós envolvidos, publicitários, advogados, a tomar cuidado nessa utilização. Não, incrível, incrível. Eu não tinha ideia dessa questão das gerações, assim, vai longe, né? Carol, vale lembrar que esse caso da Volkswagen ele foi resolvido porque a agência tinha todas as autorizações da família tinha. para o uso de imagens. Então, assim, não houve nada irregular nessa campanha, né? Então, assim, às vezes quando um caso ele é pautado no CONAR, não significa que o CONAR tem uma decisão tomada, que às vezes a imprensa noticia de uma maneira diferente. Dá a impressão que o CONAR censurou, como esse não. O CONAR ele acolheu uma denúncia, a denúncia foi pautada nas assembleias e foi discutida entre as partes, verificou-se se a campanha observou o Código de Autorregulamentação Publicitária, como o Dr. Paulo citou, e estava totalmente adequado. Então não houve nenhuma penalidade, a campanha, inclusive,
não foi nem tirado do ar. O CONAR ele simplesmente acolheu uma denúncia e foi discutida isso junto aos profissionais, como o Dr. Paulo também citou, que o CONAR é feito por a Câmara é formada pelos profissionais da comunicação. Então foi discutido lá e se verificou que a campanha estava de acordo. Então não houve nenhum uso indevido de imagem, pelo contrário, a família já tinha autorizado, a agência tomou todos os cuidados necessários. Então foi uma campanha linda, por sinal. Então a gente tem feito um trabalho muito bem feito. A gente tem alguns casos, outros aí, como acontece, por uma questão de observação, mas a gente tem feito um trabalho muito bem. A gente tem um mercado altamente regulamentado e autorregulamentado, né? Temos o CONAR, que é feito por profissionais de comunicação, temos a Câmara Nacional de Arbitragem, que é um serviço da APP, inclusive, para evitar que esses casos vá parar na justiça, para que a gente possa discutir entre a gente, né? Discutir entre a gente com profissionais que conhecem, para evitar esse desgaste financeiro e tempo também nessa discussão. Então, a gente precisa realmente conhecer o nosso mercado a fundo e conhecer esses mecanismos que existem hoje para evitar essas discussões longas, às vezes, e onerosas para as partes, né? E não é saudável para a gente isso. Então, tem a Câmara Nacional de Arbitragem, tem o CONAR, que são mecanismos também de denúncia caso as partes ou a parte entenda que houve algum plágio ou uma situação de apropriação, né? Eu já tive uma situação, por exemplo, Carol, de um comercial que era completamente diferente, produtos diferentes, mas o cenário era igual. O cenário era exatamente igual, e isso foi parar no CONAR, e a gente discutiu lá exaustivamente, e o cenário era uma cópia, assim, o cenário, eles usaram o mesmo cenário, embora os produtos sejam diferentes, entendeu? E mesmo assim a gente discutiu isso exaustivamente, e a agência que teoricamente havia plagiado o cenário, ela entendeu que realmente estava igual. Eu falei, cara, tá igual. Não houve má fé. Pelo contrário, e eles mudaram a campanha. Porque eles falaram, não houve má fé, pelo contrário. Então a gente evita essas discussões porque a gente chama as partes para conversar. Então isso é fundamental a gente ressaltar que o mercado de comunicação ele é autorregulamentado, e a gente se observa, a gente se cobra, e a gente para evitar esse tipo de desgaste. É que essas pautas, né, Silvio, tipo a da Elis, tipo a da Balduco na semana passada, elas caem na opinião pública, né, de um jeito, né, e aí você vê muita gente, por exemplo, no Twitter, fazendo threads e threads, explicando por que aquilo tá errado, e aí você fala assim, pô, mas será que essa pessoa tem propriedade para falar que isso está errado, né? Porque uma coisa eu posso até falar assim, não sei se eu acho tão legal assim usar a imagem da Elis, né? Do tipo, essa é a minha opinião, mas uma coisa é a opinião, outra coisa é a legislação, né? Então, por isso que eu tanto a questão de plágio também vi muitas threads no Twitter falando que não era plágio, né? Ou a gente ainda não sabe, né? Esse caso ainda está muito fresco, né? Mas assim, argumentos que eu falo assim, gente, de onde que as pessoas estão tirando esses argumentos, né? Para ou falar que sim, ou falar que não, né? E eu vejo muito isso no nosso mercado, assim, né? Às vezes as coisas espalham para a opinião pública e fica aquele monte de achismo, né? E eu assumo que eu acompanho com uma certa diversão, assim, né? Acho que pode ser uma coisa meio sádica de ficar olhando ali, ficar vendo e falar assim, gente, mas o que está acontecendo aqui, né? Mas eu vejo muito E é importante que a gente lembrar que a propaganda brasileira ela merece respeito. A gente faz a nossa propaganda ela é relevante no mundo inteiro. Haja visto os resultados que nós tivemos em Cannes esse ano, né? Assim, a gente, com toda a situação que nós temos economicamente falando, a gente consegue ainda fazer materiais criativos, bons materiais, ter bons resultados para os seus clientes. Então a propaganda ela merece respeito. A gente comete alguns deslizes, alguns erros, natural. Por isso que é importante nós procurarmos esses mecanismos que o próprio mercado fornece para a gente evitar esses desgastes que podem, de novo, podem onerar a empresa, pode prejudicar a relação da marca com o consumidor, prejudicar a relação da agência com o teu cliente. Então a gente evita, através de iniciativas como essa, o depósito de ideias, Câmara de Arbitragem, o próprio CONAR, evita que essas discussões sejam realmente muito onerosas e custosas para as partes. Então o ideal é a gente observar essas regulamentações. Muito legal. E Carol, eu queria te fazer mais uma pergunta. Você que é criadora da plataforma, o que te levou a criar a plataforma? Você passou por alguma situação? Foi alguma coisa assim que você falou assim, né, por que isso está acontecendo comigo? Ou não, você viu o mercado, entendeu que tinha essa demanda? Conta um pouco pra gente o que te levou a
a criar essa plataforma. A plataforma é a Inspire, né? Inspire IP, e Isso, junto com o depósito de ideias. Exatamente. A gente provê essa tecnologia para app e assim, no depósito de ideias tem, além de toda a parte da blockchain, tem um selo muito forte da app, né? Então, é uma plataforma que é bem completa para proteção de ideias. E aí, como tudo surgiu, eu fiz mestrado em propriedade intelectual na Califórnia. E lá eu vi que a parte de registro de propriedade intelectual era toda digital, muito mais simples de fazer. Quando eu voltei para o Brasil, eu vi a grande burocracia que era para você proteger um direito autoral aqui no Brasil ou qualquer outro tipo de propriedade intelectual, mas principalmente direito autoral, que você precisava ir na Biblioteca Nacional, mandar o direito autoral ali em papel, preencher um monte de ficha, então extremamente burocrático para você registrar um direito autoral que nem precisa necessariamente de registro para ser criado, para nascer esse direito autoral, né? Porque o direito autoral ele nasce com a criação da obra, o registro é para provar a anterioridade. E aí eu fui atrás, eu já conhecia muito da tecnologia blockchain, então eu sou uma grande entusiasta da tecnologia, e aí eu uni o conhecimento que eu tinha de propriedade intelectual com blockchain, e eu criei a plataforma, né? Mas assim, o pontapé que levou com que eu pensasse, poxa, a gente precisa de uma outra ferramenta para solucionar essa questão, foi que um amigo meu, ele cria jogos de tabuleiro, né? E ele ia apresentar esse jogo de tabuleiro que ele criou para uma agência. E aí ele veio me perguntar como é que ele fazia para proteger esse jogo de tabuleiro. E eu falei, amigo, hoje a gente não tem nenhuma ferramenta para proteger esse jogo de tabuleiro, então você vai, por sua conta e risco, apresentar esse jogo de tabuleiro para a agência e você vai ficar nessa... você vai correr o risco, né, da agência simplesmente não comprar todo o seu projeto e ficar com a ideia. Então, foi o grande pontapé para eu efetivamente criar a plataforma, criar a tecnologia, e isso lá no início de 2020. Nossa, gente, brilhante. Carol, você é brilhante, apenas isso. E, Júnior, mais uma perguntinha também, você que está aí nessa frente com os clientes, só a galera do mercado publicitário pode usar o depósito de ideias? Ou, por exemplo, um escritor, um jornalista, alguém da área de comunicação, uma pessoa que cria, você saberia me dizer isso? Ou o Silvio, talvez, possa, não sei, consegue me ajudar, Júnior? Consigo, até queria colocar um ponto interessante de... a gente, esses dias, pegou um caso para conversar por causa de canal de YouTube e memes que acontecem na internet. O doutor Paulo até pode falar melhor, mas teve o caso da artesã dos R$3, que ela moveu 58 processos por uso indevido da imagem dela em campanhas comerciais utilizando meme. Então, a gente sempre fala para esse creator aí, o novo creator digital, para ele se proteger. Então, a imagem dele ali, o canal dele, é muito importante essa proteção, né? Ele se proteger de alguma forma para não correr riscos, né? E a gente tem muitos casos de pessoas que escrevem livros, poemas, então elas estão guardando a ideia dela ali, né? Guardando a anterioridade dela. Então, hoje tem vários casos e vários usos da plataforma. Pode ser para evento, o designer que criou um logotipo para apresentar hoje em dia, né? Que também tem muita plataforma que o cara da inteligência artificial, que ele pega uma imagem e recria um logo, então ele pode resguardar isso. Hoje, para o marketing digital, a pessoa que usa o post fala, eu só peguei o conceito da ideia, só mudei o logo, né? Então, tem várias formas dentro da plataforma de você depositar suas ideias, guardarem, pode ser um escritor, um compositor, um cara que está criando uma ideia de um canal, a ideia de um podcast, então, essas ideias para garantir tudo isso a verdade dele.
Nossa, isso é muito legal. Isso que você falou é muito legal, porque acho que quando a gente vai para a internet, né, a galera acha que é um pouco, né, que é terra sem lei, né, e não é tão assim, né, eu sei que ainda tem algumas coisas ali que precisam ser afinadas, mas não é tão terra sem lei como a galera pensa, né, então às vezes você acaba usando, né, uma pessoa, ela vira um meme, né, e aquilo viraliza, e eu vejo muitas marcas utilizando, né, e, doutor Paulo, nesse caso, que nem essas utilizações, a pessoa pode acusar, também não sei se entraria como plágio, não sei como funciona, mas que nem uma pessoa viraliza, por alguma coisa que ela faz, ela vira um meme, e as marcas começam a utilizar aquilo que ela fala, né, aquela piada. Isso classificaria um plágio também? Olha, isso é muito interessante. É interessante, mas nós estamos sempre atentos para ver o que é protegido e o que não é protegido. Porque nós temos, muitas vezes, características absolutamente comuns em determinadas situações, onde a reutilização daquela mesma ideia, ela já é amplamente utilizada por terceiros, né? Então, é muito difícil, esse é o grande problema do direito autoral, da propriedade intelectual, é demonstrar essa anterioridade. E nós temos que lembrar sempre que publicidade não dá para ser uma obra oculta, né, escondidinha na gaveta. Para ela ter proteção como obra intelectual e publicitária, ela tem que se tornar pública, por isso que ela é publicidade, né? Então, o CONAR tem esse princípio, né? Você deve demonstrar não só que essa obra ela é original não no sentido que nunca existiu, não existiu naquele formato, ser criativa e ter anterioridade. Esses são os 3 itens exigidos, não o aspecto legal, como também ético do CONAR, né? Mas essa nova plataforma que o Júnior e a Carol estão expondo, eu acho que vai ampliar a possibilidade de proteção intelectual de uma forma geral em todas as áreas, não só em publicidade, né? Você vê que nós criamos, eu sou professor também, dou aula hoje apenas na Escola Superior de Advocacia, na área de Direito de Propriedade Intelectual e Entretenimento também. Mas nós já tivemos, eu dei aula em faculdade de comunicação, o aspecto legal, onde o famoso TCC, né, o trabalho de conclusão do curso, era tão criativo que eu sugeri, registra, porque isso vai ser rapidamente utilizado por terceiros. E aí nós demos entrada aí gratuitamente, graças ao Silvio, gratuitamente para esses estudantes. Houve o depósito dessa campanha do TCC. Então, vê que o campo aí é muito grande para isso. E essa nova forma de tecnologia do blockchain, eu estou adorando isso que o Júnior e a Carol estão trazendo, eu acho que vai ampliar muito a proteção intelectual, não só na propaganda, como em todas as outras áreas. E principalmente pela agilidade, né? Eu acho que hoje você ali pela app, você consegue registrar uma anterioridade, uma proteção intelectual em menos de 5 minutos. Então, acho que isso traz uma agilidade fantástica, fora a segurança única, né? Pois é. Não, fantástico. Eu ia te fazer uma pergunta. A gente está indo para a nossa reta final do programa, e eu queria justamente te fazer uma pergunta, aí comente o que você ia comentar e já conta para a gente. Então, assim, estou com uma ideia aqui fresquinha, e eu quero colocar ela no depósito. Como que funciona isso? Como que eu faço isso? Explica para a gente, assim, no detalhe, onde eu entro, que agora, para encerrar o programa, que eu quero que o pessoal que escute, que está escutando a gente, já saia daqui, se já tem uma ideia, já vai lá para o depósito colocar a sua ideia. Bom, no site da app você encontra fácil lá, ppbrasil.org.br/depósito de ideias, e aí tem um tutorial lá para como registrar, é fácil fazer o upload. Aí, se for associado, tem um desconto de 50% do valor, lá tem os valores também. Quem estudante tem um valor também bem mais baixo, profissional também, professores. Então, a ideia é que a gente realmente tenha um mecanismo de proteção para que haja esse tipo de discussão sobre a anterioridade da obra. E é importante também, Carol, que recentemente nós fizemos um fórum
sobre direito autoral na propaganda com o Dr. Paulo Gomes, e esse material está gravado e está disponível no site da APP também, né? A gente, lá não tem as perguntas, porque o material foi gravado ao vivo, né? A gente fez, mas a ideia nossa é realizar outros fóruns como este. E aí já estou cumprimentando o Dr. Paulo Gomes. O Dr. Paulo Gomes nem responde mais meus chamados, mas ele sabe disso, que eu sempre, quando eu preciso, eu recorro a ele. E ele já se colocou à disposição da APP, ele é uma referência na nossa atividade nessa área de direitos autorais. E a gente sempre utiliza essa agenda dele para que ele possa trazer um pouco de conhecimento. E aí no ao vivo é legal porque as pessoas participam, possam trazer algumas ideias, algumas situações que a gente possa debater. Então a ideia nossa é realizar alguns fóruns aí no decorrer do ano, no decorrer do próximo ano, né? Esse ano talvez não dê mais tempo, para que a gente possa discutir mais profundamente esses assuntos, de que forma que a gente possa se proteger utilizando os mecanismos que o próprio mercado oferece. Então isso é importante. O Dr. Paulo fez uma menção aos estudantes. O ano passado, os trabalhos de TCC que participam do concurso de TCC da APP, que inclusive já está aberto, já as inscrições para o concurso de TCCs desse ano, que vai ser dia 3 de dezembro. Todos os estudantes podem registrar os TCCs gratuitamente lá na plataforma, justamente para que comece já a ter esse depósito, porque tem alguns materiais como que o Dr. Paulo falou, que são realmente muito legais, muito bem feitos e merece todo esse carinho aí, esse cuidado no registro, para que essa matéria, esse trabalho, embora seja um TCC, né, ele não seja copiado, que possa ter essa prova de interioridade também para os alunos já que vão estar no mercado de trabalho já ter esse hábito de registrar as ideias, né? Então está também à disposição no site da APP. Bom, gente, adorei o papo, adorei entender melhor como funciona o depósito de ideias. Então, a gente já vai aqui para nosso encerramento. Queria agradecer a todos, agradecer o Júnior, Dr. Paulo, Carol, Silvio, dar um parabéns especial para a Carol, porque essa plataforma é simplesmente incrível, acho que é genial, acho que o processo que você fez de estudar ali, né, a parte de direito autoral, entender o blockchain, conseguir unir essas duas coisas, assim, é brilhante. E é isso, gente, queria agradecer aqui a nossa audiência também, e nos vemos semana que vem. Não sei se estarei por aqui, não sei se estarei apresentando, não sei se estarei entrevistando, mas semana que vem tem AppCast novo no ar. E é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigado. Beijocas. Até a semana que vem, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau.